Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual do nosso amado Centro Conscious Living Spirits Group. Que a paz de Jesus esteja em cada um de nós, acolhendo nossos corações nessa noite, nos unindo, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre a nossa amada doutrina e que esse aprendizado possa nos trazer mais tranquilidade em nossas vidas. Muito bem-vindo, Iracema, Adnilson, todos muito bem-vindos. E se você está vindo pela primeira vez na nossa casa, seja muito bem-vindo, tá bom? Nós vamos começar a nossa noite com uma leitura. E tem esse livrinho aqui, ó, sobre os caminhos da paz. São mensagens de diversos espíritos recebidas no lar de Teresa. E nós vamos falar sobre a leitura do capítulo 37, que é Construindo a Paz. Boa noite, Pilar. Boa noite, Malária Guerra. Sejam bem-vindas. Então, a leitura é a seguinte: Construindo a Paz. Prossegue, ó alma, prossegue. Teu caminho não está coberto só de urzes. Há flores em tua estrada. Detente também em observá-las e usufruir de beleza, porque senão a vida se tornará amarga demais, ressequidos teus pensamentos e acres as horas de teu viver. É preciso que aprendamos a ser felizes ainda hoje, com o pouco que, por graça de Deus, já possuímos. Observe as coisas pequenas que o Senhor permite ter: o céu azul, as flores perfumadas, o mar exuberante de energia, o sol que se irradia como foco gerador da vida. Abraça os amigos, sorri para os que buscam, perdoa os inimigos de tua paz, aquece teu coração nos gestos de bondade, nos pensamentos limpos, na oração confiante e veraz. Como ao teu redor tudo será paz. Prossegue, prossegue e confia. Confia, Deus está presente. Sua presença é bênção maior. Paz, pelo Espírito de Mato. Uma mensagem muito linda, nos ajudando a buscar a paz e a olhar a beleza ao nosso redor, sabendo que a graça de Deus, nosso Pai, nos oferece uma bênção de coisas para a gente se acolher, para nos ajudar a enfrentar os nossos dias a dia. Precisamos seguir em frente, aprendendo a olhar ao nosso redor, com a gratidão de muito que já temos. Certo, companheiros? Boa noite, Vânia. Bom, Monique, boa noite. Então, boa noite a todos que estão chegando. Teca, é sempre uma alegria estarmos todos juntos. Boa noite, Vivi. Família linda, isso mesmo, a nossa família amada. Então, nós vamos convidar todas essas famílias, todos esses familiares, esses amigos, e quem está vindo pela primeira vez também, vamos nos unir em pensamento para fazer a nossa prece inicial, rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado Mestre, aos bons espíritos que nos acompanham no Conscious Living, que nos ajudem nesse momento a unir nossos pensamentos, para que todos juntos possamos sentir essa vibração de paz oferecida pela Jesus e pelos bons espíritos que nesse momento já estão visitando os nossos lares, aquecendo os nossos corações, nos acalmando, para que juntos possamos desfrutar desse banquete de luz que será oferecido pelo estudo de nossa doutrina. Em particular, nós pedimos aos bons espíritos que se aconcheguem de Susana, inspirando-a, tranquilizando-a, para que ela possa transmitir seus estudos com muita facilidade e alegria. Então, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amado irmão, e os bons espíritos que nos acompanham, que damos por iniciados os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Queridos, então, nós temos hoje a nossa querida companheira Susana, que vem trazer um tema bem interessante. Eu estou bem intrigada para ouvir os seus estudos e ver a mensagem da noite, tá bom? Então, tenha um bom trabalho e até já. Obrigada, Biga. Boa noite a todos.
Nós hoje, como a Bíblia falou, vamos trazer um tema interessante. O tema, na verdade, original era Descanse em Paz, e a gente colocou aí Viva e Descanse em Paz. E é um tema interessante porque é janeiro, e janeiro a gente está sempre buscando trazer temas, a gente sempre conversa, eu, Biga, Andréia, quando a gente está planejando os temas, né? Bom, janeiro é só tema uplifting, tema, assim, preparando a gente para o ano novo. Mas eu tenho observado, assim, que o Covid, né? Já há 2 anos aí, dentro dessa grande pandemia, realmente trouxe a temática da morte para a vitrine das nossas existências. Um tema que também ficou bastante evidente, a nossa grande dificuldade de lidar com ele, de gerenciar, de processar esse evento que é parte inerente das nossas existências e é a única fatalidade das nossas vidas, absoluta. Nós nascemos e começamos a morrer do momento em que nascemos. E sabemos que vamos morrer, né? Nosso corpo físico vai morrer. E o Covid veio e tem falado para a gente do imenso despreparo, muitas vezes, da criatura humana para esse evento. Despreparo, falta de familiaridade e isso. Eu estou com as palavras em inglês na minha cabeça, que eu fiz essa palestra em inglês e estou tentando traduzir para o português. Mas vamos lá. E uma outra coisa que tem acontecido recentemente na minha vida é que nesse último ano eu tive mais de 10 amigos ou pessoas conhecidas que perderam seus pais. Então, assim, e nesses últimos meses, muitas pessoas mesmo, amigos próximos, que viram seus pais partirem. Então, eu tive um sentimento interessante outro dia, eu estava caminhando com o meu cachorro, pensando sobre isso, pensando sobre essa conversa de hoje à noite, e pensando assim, nossa, tem uma geração toda que está indo agora, né? E eu tive essa imagem nítida, assim, da minha geração, meio que toda dando um passo para frente, cada um de nós pegando o seu ticket para entrar na fila, porque vai chegar uma hora que vai ser a vez de cada um de nós. Então, eu confesso que é uma sensação engraçada, um pouco estranha, por que não dizer, pensar sobre isso. Então, o que eu comecei a refletir era na necessidade da gente falar mais sobre esse tema, né? É preciso que esse tema ele se torne parte das nossas conversas rotineiras, se não diárias, pelo menos rotineiras, porque até então, falar de morte é um negócio que a gente, primeiro, faz de conta que ela não vai chegar, é melhor não falar sobre isso, né? Como se não falar sobre isso fosse fazer ela desaparecer, fosse fazer com que ela não acontecesse. E a gente posterga ou nega ou escolhe não falar, de novo, achando que dessa forma nós estamos resolvendo o problema, mas essa falta de familiaridade com a morte e de conforto com o tema acaba, muitas vezes, ficando no background, digamos assim, da nossa consciência, e muitas das ansiedades, das angústias, dos medos que hoje em dia se vive são relacionados a esse tema do qual nós temos dificuldade de falar. E o que a gente vai percebendo, e a razão pela qual eu troquei o título de Descanse em Paz, né, que a tradução do inglês, o Rest in Peace, para o Viva e Descanse em Paz, é porque, na verdade, o descansar em paz ele será sempre uma continuidade do viver em paz.
E quanto mais nós estamos preparados e nos preparamos para viver em paz, mais pronto nós estaremos para também estarmos em paz em qualquer dimensão das nossas existências. Então, o que a gente vai fazer hoje, não tanto como as nossas palestras mais corriqueiras, onde eu trabalho muito em construir uma temática com início, meio e fim. Hoje eu trouxe um apanhado de ideias e vou conversar sobre esse apanhado de ideias com esse objetivo, com o objetivo de fazer com que esse assunto fique um pouco mais degustável, um pouco mais fácil, um pouco mais tranquilo da gente falar. E a gente vai começar, então, trazendo para vocês, aqui vou ver se eu consigo passar, esse primeiro pensamento que está lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 2, que diz assim: para livrar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dela uma ideia tão exata quanto possível. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente, como eu disse, falar sobre a morte é importante, mas é mais importante, vai ser mais fácil se nós falarmos, entendermos e processá-la sob o verdadeiro ponto de vista, que é o ponto de vista que a doutrina espírita nos oferece de forma bastante particular, porque outras doutrinas espiritualistas falarão da vida após a morte, mas ainda de uma forma muito vaga, que traz ainda muita ansiedade, mas a doutrina, e para quem quiser estudar, para quem quiser entender mais, o livro Céu e Inferno, capítulo 2º, o capítulo do passamento, já lá no finalzinho do livro, são capítulos importantes para o entendimento desse processo, né? Então, quanto mais a gente entende e quanto mais a gente se familiariza com essas ideias, mais tranquilo se torna esse processo. E aqui, há um ano atrás, exatamente, eu fiz uma palestra falando sobre também a morte, mas naquela palestra eu foquei muito naqueles que ficam para trás. E hoje a gente vai estar focando nos dois, em quem está indo, né? Para nós que observamos a passagem de entes queridos, mas também para nós no que toca a pensarmos no nosso próprio desencarne, estarmos preparados para o nosso próprio desencarne. Porque o que a gente vai observar, e por que esse tema é tão relevante para esse início de ano, é porque quanto mais nós nos sentimos confortáveis em falar sobre esse tema, mais o nosso momento presente, mais o nosso dia a dia se enche de imortalidade. Então, quando nós estamos no dia a dia conscientes do que a vida é e de que um dia o nosso corpo físico vai, de fato, deixar de existir, vai virar pó, porque é matéria, então nós trazemos o conceito da vida pelo que ela é, uma jornada limitada para o corpo físico, mas um estágio, uma estação para o espírito imortal. Falar da nossa mortalidade e imortalidade nos dá um grande presente, que é o presente do momento presente. Nós estamos mais inteiros no momento presente. O nosso momento presente, ele se enche de mais significado, de profundidade. Então, entrando no ano novo, que melhor presente nos dá que não seja o presente da consciência, o presente de uma revisão do sentido da nossa existência aqui, da nossa existência enquanto espíritos imortais, para que cada minuto do novo ano conte, seja cheio de significado, seja cheio de vida e faça com que esse ano possibilite a cada um de nós ter um ano vitorioso na perspectiva do espírito imortal, no aproveitamento melhor possível deste momento que a gente chama presente. Então, essa é a perspectiva da nossa abordagem da noite de hoje.
E nós vamos utilizar, então, para nos ajudar nessa reflexão, as cartas de Paulo. Então, como eu disse, não é uma palestra com início, meio e fim. Eu extraí algumas das cartas de Paulo, algumas das passagens, e o Evangelho de Emmanuel, com a sua interpretação brilhante, para nós pensarmos esse tema. E vamos começar, então, definindo vida. E essa é uma passagem de Paulo, na sua primeira carta a Coríntios, quando ele vai dizer: se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. Então, aqueles que creem em Cristo, mas a crença está limitada a uma vida única, é digno de compaixão, porque fica o quê? Uma crença estreita, fica uma crença limitada. E Emmanuel, comentando essa passagem, ele vai dizer: é imprescindível descobrir a grandeza do conceito de vida sem confundi-lo com uma vida. Existir não é viajar da zona de infância com escalas pela juventude, madureza e velhice até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Isso é tão lindo porque, assim, faz com que a nossa concepção de vida cresça de uma forma significativa. Então, são pequenos exercícios que a gente vai fazendo mentalmente de pensar a minha vida, mas a minha vida não é uma vida. Eu sou um espírito imortal. A minha vida é vida de espírito que um dia foi criado, e a minha significância não está dentro desse contexto material onde eu estou inserido. A minha significância é de ser filho de Deus, herdeiro do universo. E como tal, por mais que a minha existência carnal do momento pareça de grande insignificância, para Deus, a nossa vida tem um imenso significado. E nós estamos aqui, ainda que você seja alguém simples, ainda que você seja alguém que a sua missão talvez seja ser em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Essa é uma grande missão. Nós precisamos pensar, entender e nos sentir como seres do universo. Estamos aqui cumprindo a nossa missão e sendo partícipes do processo de criação, do processo de geração e de desenvolvimento de um mundo de circunstâncias melhores. Então, primeiro passo, ampliar na nossa mente o conceito de vida. E da medida em que a gente vai trabalhando isso cognitivamente, nós começamos a sentir isso também. Então, essa é a ideia. É nos tornarmos tão familiarizados com essas ideias que elas passam a ser não mais ideias, mas sentimentos. Quando nós nos sentimos assim, a nossa vida é transformada por um sentimento de grande paz ou de maior paz do que aqueles que creem, né? A gente passa, então, a saber. É o evoluir do crer para o saber. E Emmanuel vai continuar dizendo: raros assuntos confundem tanto como o da morte, interpretada erroneamente como o fim daquilo que não pode desaparecer. Então, aqui, para aqueles que estão nos escutando, né, talvez novos na doutrina, um princípio básico da doutrina espírita. O espírito é imaterial. Tudo que nós vemos transformando, que nós vemos perecendo, é matéria. Como o espírito não é matéria, ele é imaterial, ele não perece, ele não está sujeito às leis da decomposição. E os espíritos vão nos dizer mais do que isso. Eles vão nos dizer que o espírito não só passa pelas transformações inerentes à matéria, mas ele sobrevive à matéria. Ele sobrevive com toda a sua particularidade, com a sua personalidade, com todas as suas vivências, com todas as suas conquistas, com toda a gama de aprendizados que precisa ser feito, mas tudo aquilo que o espírito conquistou, tudo aquilo que ele ganhou, que ele desenvolveu, seja no campo da afetividade, no campo dos sentimentos, no campo das virtudes, permanece com ele. Ele segue intacto na sua personalidade, no seu existir. Então, essa ideia também é uma ideia importante
de nós trabalharmos. E em carta a Romanos, então, Paulo traz um conceito interessante quando ele vai dizer: pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Então, aqui é interessante, porque de uma forma bastante filosófica, a gente que falava de vida agora vai falar de morte, da verdadeira morte. A verdadeira morte acontece quando nós estamos no corpo em estado de inconsciência. Então, nós estamos mortos para a vida, para as possibilidades que a vida nos apresenta dentro do corpo material. Quando a nossa existência é profundamente identificada com as coisas da matéria, é como se o espírito estivesse, apesar de encarnado, morto dentro dela. E Emmanuel vai dizer: desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. E aqui a gente vai fazer, então, uma pausa, porque essa passagem, tanto que nós encontramos em Romanos, como a interpretação de Emmanuel, dão pano para manga. Uma palestra inteira a gente poderia fazer em cima da questão da posse. Quando nós entramos na verdadeira propriedade, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos vão nos lembrar que nós só possuímos em plena propriedade aquilo que nos é dado ao levar desse mundo. Então, é fundamental, quando nós estamos investindo na nossa paz, quando nós estamos investindo na nossa paz, tanto no momento presente, quanto da nossa vida futura, que será uma consequência, que será uma continuação, que nós estejamos compenetrados naquilo que é realmente a nossa verdadeira posse. E o apego à matéria, o apego às posses, à vida material, é, como está posto lá no passamento, um dos maiores empecilhos para o processo do desencarne. A morte do corpo físico é simples, desencarnar é bem mais complicado. Para o corpo físico morrer, basta o coração parar, a atividade do tronco cerebral cessar, onde está o regulamento das funções vitais do corpo físico. Mas desencarnar tem a ver com o desligamento do perispírito do corpo físico. Esse desligamento é tão mais complicado e complexo e difícil quanto mais apegado à vida material o homem o é. Então, eu assisti uma palestra algumas semanas atrás sobre esse tema de um outro companheiro, e interessante que ele fazia um live. E aí uma pessoa escreveu lá e eles puseram na tela do live. Ela dizia assim: eu não tenho apego nenhum às coisas materiais, mas eu sou muito apegada à minha família. Aí eu sorri com esse pensamento, né? Porque, vamos pensar juntos aqui, a família biológica é uma construção material, não é? Então, os nossos pais, eles não são nossos pais, eles estão nossos pais. Assim também estão os nossos filhos, assim também estão os nossos companheiros. É preciso que nós alarguemos a nossa visão de vida no máximo que pudermos. Então, como nós podemos pensar as nossas relações aqui na Terra? Nós somos, cada um de nós, espíritos imortais em jornadas individuais. Cada um de nós foi criado por Deus para fazer a sua trajetória evolutiva e ser feliz um dia. Nessa trajetória evolutiva, nesse caminhar, nós vamos angariando afetos. O objetivo primordial da nossa existência de espíritos imortais é a construção da família espiritual, onde nós vamos nos amar em grande número como irmãos que somos filhos de Deus. Quando nós encarnamos e entramos na parentela corporal, é uma estação
onde nós ocupamos um espaço para o desenvolvimento específico da afetividade. Tanto é que, uma vez que essa afetividade ela é desenvolvida e ela se solidifica entre espíritos, eles agora se tornam amigos. Então, esses espíritos, provavelmente, em encarnações sucessivas, já não precisam estar dentro do âmbito da nossa casa, da nossa família. São estes amigos que nós encontramos pelo caminho e que nós dizemos assim, mas meu Deus do céu, mas eu já te conhecia. E é aquele reencontro de almas afins que certamente já desfrutaram muitas vezes de relações até mais íntimas, solidificaram afetos e agora constituem a verdadeira família, que é a família espiritual, família esta que não tem limites. Não há limites quando os afetos estão sólidos e estabelecidos, não há limite da morte, não há limite de tempo, não há limite de espaço, as almas afins sempre se encontram. Então, quando vai um paizinho, quando vai uma mãezinha, quando vai um filho, né, ou o companheiro, sim, é doloroso, não há a menor dúvida, dada a nossa condição ainda espiritual e a densidade da vida na Terra. No entanto, se nós já trabalhamos, alimentamos e nutrimos essa visão, ele se foi, cumpriu a sua missão. Nós tivemos a alegria deste tempo que nos foi dado, desta oportunidade de fazermos esta construção. Se há alguém que eu amei muito, continua sendo o amor da minha vida, continua sendo o afeto, mas agora está livre para seguir na sua condição de espírito imortal a sua trajetória na busca da felicidade. E eu continuo, como nós veremos, cumprindo o meu papel, dando conta da minha administração, para que na hora certa eu também possa seguir cumprindo os meus destinos, seguindo a minha trajetória e ampliando sempre a minha família espiritual e os afetos, porque o coração humano ele não tem limites para o número de amores e de afetos. Então, é um coração elástico, que o grande objetivo é nós irmos, então, ampliando, aumentando o número de almas afins que fazem parte do nosso caminhar. Então, sai daqui qual é o objetivo da existência, dizem os espíritos. Depende de cada um de nós ser mais rico ao partir do que chegar. Por quê? Daquilo que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Então, a nossa tarefa é juntar. Juntar o quê? Bens espirituais, virtudes, afetos, conhecimento, tudo isso que vai ser o tesouro que nós vamos levar conosco. E o bem que nós fazemos será sempre o fator principal, primordial no nosso estado, a condição moral do espírito, acima de todas e quaisquer outras circunstâncias, será o componente principal, não só no estado de paz que nós desfrutamos nesse momento, como na nossa passagem especificamente, no desprendimento da nossa alma, assim como no nosso despertar, porque despertaremos, acordaremos, muitos de nós, no plano espiritual. Passamos pela fase de um sono natural para que possamos despertar do outro lado da vida. E Paulo, em Coríntios, vai continuar dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, Emmanuel, comentando essa passagem tão linda de Paulo, ele vai dizer: usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Isso é lindo. Então, o que Paulo diz a Coríntios e Emmanuel aqui coloca é a necessidade, como utilizar a matéria, não é? Então, a matéria é algo que a gente utiliza não para ter, mas para crescer. Ela não é meio, ela é fim.
E essa passagem específica do Fonte Viva, capítulo 168, ela é belíssima. Emmanuel vai dizer aqui assim, por exemplo, na primeira frase: a flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. Então, se isso não for o sentido da vida, eu não sei o que é. Nós somos flores que passamos, mas o que conta é o perfume que fica, o perfume das nossas boas ações, que vai se espalhar pelo mundo, falando da nossa presença, falando da nossa contribuição, falando do nosso tesouro, das nossas conquistas, não é? Então, vale a pena a gente rever essa passagem, tendo em conta de que o mundo material, então, nós estamos aqui não para sermos possuídos pela matéria, mas para nos utilizarmos da matéria em favor do nosso próprio crescimento. E como a gente sabe se nós estamos utilizando ou sendo possuídos pela matéria? A gente pode fazer alguns exercícios mentais. A gente pode perguntar: se eu não tiver exatamente essa casa, esse carro, essa roupa, essa pessoa na minha vida, será que ainda assim eu consigo continuar vivendo uma vida com significado, com alegria, com gratidão? Ou eu preciso destas coisas? Estas coisas estão associadas à minha felicidade. Quando nossa felicidade está associada a coisas fora de nós, materiais, sejam elas coisas ou relações, pessoas físicas, então nós estamos sendo possuídos por isso que é material, ao invés de estarmos de forma saudável, nos utilizando daquilo que nos é dado para o nosso crescimento e para o nosso engrandecimento. E continuando com a passagem de Romanos, Paulo vai dizer: ai dele, deste homem que é materializado, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel. Ontem uma amiga me mandou uma mensagem no Facebook, uma conhecida, que desencarnou o primo dela, um rapaz jovem, uma colega de trabalho. E ela, fazendo um apelo, fez um GoFundMe no Facebook, porque precisa de $25 mil para enterrar, e assim, num estado de muito desespero. E eu escrevi para ela, não é uma pessoa que não tenho muita intimidade, e eu falei para ela: mas olha, porque ela é uma pessoa simples, eu falei: por que não crema? Seria tão mais barato, seria talvez tão mais simples. E eu falei para ela: você me desculpa, eu não sei qual é a sua crença, mas olha, o seu primo está vivo, viu? O que ele está vivo, o que ele precisa mais nesse momento é de preces, de orações, para que ele tenha paz onde quer que ele esteja. E o corpo é o corpo. Cremar é uma opção viável, considere. Eu tentei falar alguma coisa nesse sentido para ajudá-lo. Mas o que me tocou é exatamente isso, é a ideia de pensar que, para as pessoas com essa fé tão abstrata, ou então tão identificadas com a vida material, a morte é isso, é pura angústia, é puro terror, é puro vazio, é pura noite, não é? Sem nenhuma consolação, sem nenhuma possibilidade de nada positivo. Então, essa é a morte verdadeira, segundo a colocação de Paulo para Romanos. E em Coríntios, agora, numa outra passagem, ele vai dizer: por isso não nos deixemos abater, pelo contrário, embora em nós o homem exterior vá caminhando para a sua ruína, o homem interior se renova a cada dia. Isso é uma passagem também bastante bonita, né? E Emmanuel ele vai comentar o fato
de como tudo que é material está se renovando diante dos nossos olhos. Então, hoje eu vejo meus filhos aqui estudando história, estudando civilizações que já nem existem, homens que foram tão grandes, que foram tão poderosos, civilizações que dominaram por tanto tempo e que hoje são pó. Então, Emmanuel traz para a gente essa dá visibilidade a esse fenômeno numa escala maior, falando precisamente de que tudo que é material está em movimento, né? Está sendo construído e sendo desmoronado, digamos assim. Então, ele vai dizer, lembra-te que as civilizações se sucedem no mundo. Há milhares de anos que os homens, por mais felizes e mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ele nos lembra que a senectude do corpo físico é fixação de sabedoria para a felicidade eterna. Eu não sei vocês, mas eu, que vou fazer 52 anos daqui a alguns meses, não daria um passo para trás na minha encarnação para ser mais jovem. Apesar de hoje eu não conseguir subir árvores mais com o meu corpo físico, porque se eu subir, tem que chamar o corpo de bombeiros para me tirar lá de cima, porque eu já não consigo mais descer, mas eu sinto que tenho buscado e sinto que, apesar do meu corpo físico ter perdido flexibilidade, o meu espírito é mais flexível, né? Então, o corpo exterior ele vai caminhando para a sua ruína para que o homem interior, para que o espírito se fortaleça. É absolutamente necessário o enfraquecimento do corpo físico, até como fase preparatória para que o espírito entre no plano espiritual da forma mais suave possível. Essa perda de vitalidade do corpo físico faz com que, é quase como que se a vitalidade que estava no corpo físico vai passando para o espírito, que vai ficando mais vitalizado porque mais desperto para as realidades da vida imortal. Eu assisti outro dia uma entrevista com Clint Eastwood, um negócio no Facebook, já não sei mais o que é. Ele completou 91 anos. Aí perguntavam para ele, e o que você anda fazendo? E ele disse, acabei de produzir um novo filme que vai ser lançado. E perguntaram para ele, mas como você consegue fazer isso? E ele disse, eu não deixo o homem velho entrar dentro de casa. Então, é bem interessante a colocação dele, né? Ele mantém o quê? A mente e a alma jovem, né? Ele não deixa a decrepitude, digamos assim, do corpo abalar o seu espírito e vive. É uma pessoa que, obviamente, a gente não o conhece, mas pode dizer que em algum nível a vida dele está cheia de significado. Então, é esse significado que faz com que nós estejamos muito vivos, apesar de muitas vezes o corpo físico já não responder da mesma forma, mas o espírito vai ficando mais cheio de vida e, dessa maneira, mais preparado também para essa entrada no plano espiritual. Então, nesse contexto, a velhice e muitas vezes as doenças, elas contribuem de forma muito favorável para aquilo que nós chamamos de espiritismo do passamento. É como se fôssemos perdendo a vitalidade de forma gradativa. Com isso, vai havendo um afrouxamento natural do espírito e do perispírito das moléculas, das células físicas, de tal forma que, se um homem desencarna com a idade avançada e com uma vida moral reta, é como se fosse o fruto que se desprende naturalmente do galho e cai com muita facilidade. Não há dor, não há trauma, há somente o desprendimento natural de alguma coisa que já não pode mais ser sustentada dentro daquele corpo físico. Uma outra ideia que eu gosto muito de pensar também, e que Leon Denis fala, da bênção que é nós desencarnarmos de um determinado momento, porque imagina o que seria estarmos encarnados em um corpo de 150 anos. Né? Hoje a gente já vê as pessoas com 104, 105, em corpos
muitas vezes já bastante surrados pela vida, com dor, com limitações. O que seria para o espírito se não um tormento? Está encarcerado, porque é um cárcere verdadeiro, em um corpo já em encarnação. E Emmanuel fala disso também com bastante propriedade em outras obras. A encarnação já é um suplício para o espírito, que sente o encarceramento do corpo físico. Imagina estar dentro de um corpo físico que já é quase sem nenhuma resposta, sem nenhum movimento, que tormento não seria. Então, a desencarnação é uma libertação, um alívio para o espírito que se livra desse cárcere, muitas vezes já caquético, e vai se encontrar fortalecido, jovem, cheio de movimento, cheio de vida, para seguir a sua jornada adiante. Então, ele vai dizer, Emmanuel, se otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Muito bem. Seguindo em frente, então, ele vai dizer, e aqui a gente percebe que, olha, a mesma passagem, comentada 2 vezes no mesmo livro, Fonte Viva 141, Fonte Viva 169, a mesma passagem de Paulo. E aqui Emmanuel vai dizer, não te deixes abater ante as alterações do corpo físico, busquemos a eternidade. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Então, essa ideia de que nós estamos aqui acampando é outra ideia que eu gosto. Essa não é original. Essa ideia estava na palestra que eu fiz há 1 ano atrás, mas eu vou revisitá-la, porque é uma ideia muito boa. Então, quando nós encarnamos, é como se nós tivéssemos saído da nossa casa e fôssemos acampar em algum lugar. A gente traz com a gente a nossa tenda, que é o nosso corpo físico, mas as condições de vida aqui são as condições de quem está acampado, não é a vida mais confortável. Então, a gente vem, a gente arma a tenda, a gente tem a nossa encarnação, às vezes a gente muda a tenda de lugar, como muitos de nós mudamos do Brasil para os Estados Unidos, não é? Mas chega uma hora que a gente tem que desarmar a tenda e voltar para casa, onde existem as condições propícias para nós. Nós temos uma moradia no plano espiritual, não é? Concreta, de fluidos, que é compatível com a nossa condição espiritual. Aqui nós estamos só de passagem, ou seja, acampados temporariamente. Ou a outra analogia que Emmanuel vai nos trazer, ele vai dizer, assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Então, quem não tem aquela sandália que já usou por muito tempo, aí a sandália vai ficando com a marca do pé. Se a gente pisa um pouco para fora, fica um lado da sandália fininho, o outro lado grossinho. Aí o que acontece? Quando a gente anda com essas sandálias já todas deformadas, começa a dar dor no corpo, porque vai deformando o nosso próprio caminhar. Então, a gente precisa de sandálias novas. Então, é preciso desencarnar, deixar essas sandálias para trás e depois voltar com um novo par de sandálias havaianas, que vai nos permitir caminhar um pouquinho mais de forma mais equilibrada. Continuando agora, também para Coríntios, Paulo, voltando a essa passagem, né? Essa passagem lá do início, nós trazemos aqui um outro comentário de Emmanuel, ele vai dizer, é imprescindível esperar em Cristo com a noção real da eternidade. A filosofia do imediatismo na Terra transforma os homens em crianças. Então, quando nós não temos esse paradigma que nós estamos aqui conversando e falando, nós somos como crianças. O que é a criança? O que caracteriza a criança? A criança tem visão curta. A criança tem uma visão limitada. A criança só entende aquilo que está concreto ali na frente dela, ela não consegue abstrair. Nós somos convidados a abstrair. Nós somos convidados a
buscar uma visão de todo, uma visão de continuidade, não é? Dessa forma, a gente vai entendendo que, por mais que a gente queira reter os nossos amados, ou por mais que a gente queira lutar para estar vivo, achando que estar vivo é estar na carne, isso não é possível. E essa aceitação de que essa é a vida, não é? É alguma coisa que vem com a maturidade. Muitos de nós sofremos, passamos pelo luto, mas não conseguimos sair dele porque estamos na condição de crianças infantis, incapazes de perceber e de aceitar que a vida é isso. Tá, você queria que fosse viver para sempre encarnado, mas não tem como. Não tem como. Então, a gente tem sempre duas opções na vida. Ou a gente não aceita e sofre terrivelmente, ou a gente aceita ou trabalha para aceitar, trabalhando a nossa mente, trabalhando as nossas ideias, para que a gente tenha mais paz e sofra menos. Não vos prendeis à idade do corpo físico, às circunstâncias e condições transitórias. Indagai a própria consciência se permaneceis com Jesus e aguardai o futuro, amando e realizando o bem, convicto de que a esperança legítima não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então, aqui nessa passagem, algumas outras considerações boas para a gente fazer, né? Já falamos bastante do corpo físico, mas aqui Emmanuel vai trazer uma outra dica importante nessa reflexão. Indagai a própria consciência se permaneceis com Jesus. Nós já falamos sobre isso. A consciência tranquila e o nosso engajamento no bem, na realização do bem, é a nossa melhor garantia de que nós estaremos em paz. Agora, essa ideia de descanso em paz, rest in peace, né, é uma ideia um pouco engraçada, porque, pelo que a gente sabe, né, não há descanso na vida espiritual. Então, aqui, Emmanuel traz a primeira colocação, quando ele vai dizer: não é repouso, e sim confiança no trabalho incessante. Então, não achemos que a gente vai desencarnar e dormir. A gente dorme, sim, um pouquinho, mas a gente não quer ficar dormindo por muito tempo. O sono da inconsciência, ou o sono dos pesadelos, da consciência culpada. A gente quer dormir o suficiente para fazer uma transição pacífica, não é? Ser assistidos pelo plano espiritual. Mas a vida, o significado da vida, como nós vimos lá no início, é trabalho, né? É sermos úteis, é colaborarmos, é isso que dá à nossa existência significado. Então, lá no Céu e Inferno, no capítulo 3º, os espíritos vão dizer: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa, que seria, como temos dito muitas vezes, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Então, está aí uma boa notícia, né? Primeiro, em todos os graus. Então, do espírito mais inferior ao mais superior, há sempre trabalho a ser feito, porque o sentido da vida é o trabalho para o nosso aprimoramento. Mas é uma atividade isenta de fadigas. Por quê? Porque a gente não tem quem fadiga o corpo físico, né? O nosso corpo físico, é isso que eu falo. Eu quero ficar aqui o máximo que der, mas também o dia que eu tiver que passar, eu acho que eu vou estar pronta, porque eu, assim, gosto de pensar que eu não vou ter que acordar às 5 horas da manhã e me sentir cansada. Eu gosto de pensar que o espírito não tem corpo para se cansar. Então, ele se cansa mentalmente e descansa mudando a atividade mental. Isso é absolutamente fantástico, né? Então, tem essa vantagem, mas para que essa vantagem exista, é preciso que a gente tenha entendimento da vida espiritual, porque senão nós estamos fora do corpo, mas ainda nossa mente continua encarnada. Isso é um grande problema no plano espiritual. Há muitos desencarnados cuja mente permanece encarnada.
há muitos encarnados com a mente já desencarnada, vivem muito na esfera espiritual. Então, é possível. Para isso, nós temos, por exemplo, reuniões mediúnicas, para ajudar a estes desencarnados que, por não terem desencarnado a mente, não terem desencarnado das paixões e dos apegos, permanecem encarnados mentalmente, apesar de que fora de um corpo físico. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. A gente vai começando aqui a fechar, então, a nossa reflexão da noite de hoje, né? Aqui, Emmanuel vai dizer: muitos situam as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Agora eu não sei que palavra é. Que no momento da grande transição submerge-se. Declaram outros que no momento da grande transição submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Então, para muitas pessoas, essa ideia de que elas dormirão até o juízo final, ideias culturais podem atrapalhar essa passagem, as questões culturais e essas crenças. Na doutrina espírita, muitas vezes, parte da razão pela qual nós temos angústias relacionadas à morte tem muito a ver também com a parte cultural e uma ênfase bastante forte ainda nas zonas umbralinas. Que espírito não tem medo das zonas umbralinas, né? Mas o que os espíritos nos colocam também é que da mesma forma que quando nós encarnamos, nós somos assistidos, quando nós desencarnamos, também somos assistidos. E se nós estamos já engajados no processo de melhoria, e se a nossa vida, ainda que longe da perfeição, é recheada da nossa intenção real e honesta de crescimento, se nós estamos buscando verdadeiramente nos tornarmos e sermos pessoas melhores, não há o que temer. Não há o que temer, porque tudo o que nós aprendemos com a doutrina é que esses são os fatores principais na hora do nosso desencarne, para que seja o mais pacífico possível e para que nós nos encontremos amanhã, na nossa vida futura, também em condições mais favoráveis. E Emmanuel vai dizer: como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas, aguardando um minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade cessante. Então, voltando aqui à questão do trabalho, estaremos em paz e estaremos ativos, se Deus quiser, trabalhando junto do Cristo, fazendo parte da sua falange de obreiros. Me lembra a passagem trazida por Humberto de Campos, se não me engano, quando Pedro desencarna e, através das mãos e sob a injúria do soldado romano, e a hora que ele sai do corpo, ele vê Jesus vindo na sua direção e Jesus o leva para as regiões puras, de uma beleza indescritível, e passa ali com Pedro algumas horas e, de repente, vira para Pedro e diz: Pedro, eu preciso ir. E Pedro diz: mas, Senhor, para onde vais? E ele diz: enquanto houver um choro na terra, eu não posso descansar. E Pedro diz para ele: mas, Senhor, se tu vais, eu vou também. E ele vai, então, acompanhando Jesus, não é? Para onde se encontram alguns cristãos. E ali ele vai, então, Jesus vai o alertar: Pedro, olha, alguém te chama. E ele presta atenção no homem que entrava carregando uma criança no colo, que era exatamente o soldado que havia o martirizado, ridicularizado, e que agora trazia o filhinho adoecido e orava, chamando por Pedro. E ele ali, então, põe a mão sobre a criança
a criança se recupera e o soldado entende que Pedro ali estava, desencarnado, mas já na ativa, trabalhando, socorrendo. E essa é, então, a ideia que a gente também acalenta no nosso coração de desencarnar e de continuar trabalhando, de continuar servindo em nome do Senhor. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo encontraremos a continuação do esforço e da vida. Então a morte vai sendo desmistificada aqui para a gente. Ela é vida, vida que continua. Estaremos vivendo, vibrando, aprendendo, trabalhando, seguindo. E quando nós pensamos naqueles que nos deixaram, que tal pensarmos neles assim, não é? Libertos, em corpos mais jovens, entusiasmados com a grandiosidade das possibilidades que o mundo espiritual oferece, e a gente sente saudade, mas pensa, eles continuam crescendo, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua jornada, trabalhando também dentro da seara do Senhor. E é interessante que eu vou passar esse aqui para chegar quero passar aqui só um momentinho. Aqui, quando diz assim: fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que por enquanto transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com Cristo devem guardar sempre otimismo e confiança. Nem todas as criaturas caminharão às tontas nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais, e ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho, quando nos assevera, mas todos seremos transformados. Então, mesmo aqueles que talvez sejam parte das nossas preocupações, ou mesmo a gente, se a gente se preocupar com a gente mesmo, e no meio das nossas culpas, e no meio dos nossos remorsos, e das nossas limitações, a gente pensar, eu não sei o que vai ser de mim. Não importa onde quer que a gente vá parar, porque a vida vai estar sempre trabalhando nesse sentido. A morte será sempre transformação. Tudo na vida conspira para a nossa melhoria. Onde quer que nós nos encontremos, onde quer que nossos amados se encontrem, o plano espiritual, a espiritualidade superior, trabalha para a nossa transformação, para que a luz possa brilhar. Vós sois deuses, sois a luz do mundo. Então, esses processos de idas e vindas, de entrada na carne, saída na carne, diz Emmanuel também, o túmulo na terra é o berço do plano espiritual, a gente morre aqui para nascer lá, não é? E nasce aqui, não deixa de ser uma morte para o espírito, mas tenhamos paz, né? Keep calm, né? A morte não existe. Essa é a mensagem da noite de hoje. E para que nós tenhamos paz, não importa se estamos lá, se estamos cá. Confiança em Deus, confiança na justiça divina, na misericórdia divina, otimismo e compromisso. Compromisso com o bem. Nós somos juízes muito mais severos do que Deus o é. Deus é pura misericórdia. E quando nós temos as nossas intenções, a nossa mente voltada para o bem, ainda que imperfeitos, seremos ajudados, socorridos por essa misericórdia e, sempre, sempre, poderemos estar e nos encontrar em estados de paz. Então, muito obrigada e muita paz a todos.
Obrigada, querida Suzana. Amiguinha, que palestra inspiradora. Eu quero ser esse fruto que cai assim suavemente no chão. Eu também, Biga. Estou trabalhando para isso. Trabalhando para isso. Você sabe que eu lembrei, enquanto você estava explicando esse retorno, esse trabalho, eu lembrei dos nossos encontros no seminário. A alegria que a gente sente em rever todos e estarmos juntos trabalhando com Jesus, né? Imagino que deve ser essa alegria, né? O retorno ao lar. Uma coisa é certa, nós queremos sempre estar todos juntos na Seara. Aqui ou lá, estamos sempre juntos, com certeza. Muito obrigada, querida. Eu vou agradecer e pedir você, se quer que eu faça a prece ou você faz para a gente? Como você está? Como você prefere? Posso fazer. Então, obrigada, querida. Bom, então vamos convidar todos a se unirem a nós nessa hora em pensamento e sentimento, sentindo as presenças espirituais junto a nós. É importante que a gente se lembre de que os espíritos não estão lá, eles estão aqui. Ao nosso lado, continuam nos amando, continuam nos protegendo, vibrando por nós, torcendo por nós. Eles que aqui estiveram, que conhecem as lutas da Terra, caminham junto de nós e se entusiasmam com os nossos esforços, com as nossas vitórias pequeninas, aplaudem e seguem de perto os nossos passos. Então, sentindo as presenças amigas aos nossos lados, familiares, amigos, mentores, vamos dizer ao Senhor, obrigada, Senhor, pela oportunidade desta noite, destas reflexões trazidas pelo Teu Evangelho de amor, nos lembrando, Senhor, da vida imortal e abrindo para nós perspectivas e modos diferentes de pensar e de olhar a nossa própria existência, a existência daqueles a quem amamos. Nós somos profundamente gratos pela oportunidade de termos esse conhecimento, mas te pedimos, Senhor, sustenta a cada um de nós, aos nossos corações, porque apesar de todo o conhecimento, Senhor, ainda é muito difícil para cada um de nós essa distância física, esse vazio que se abre para nós. Que a nossa fé possa nos sustentar a todos e que nós possamos, Senhor, cada dia nos revestir mais e mais de imortalidade, de espiritualidade, para que o nosso caminhar seja mais leve, mais suave, e o nosso coração possa bater, Senhor, de forma mais confiante e mais tranquila. Distribui as bênçãos dessa noite com todos aqueles ligados à nossa casa, todos os nomes que são projetados, Senhor, nas listas intercessórias, nos pedidos que são feitos pelos corações amigos que se unem a nós, que todos possam receber a bênção da Tua paz. Abençoa as nossas casas, os nossos lares, a nossa semana, Senhor, até que possamos novamente nos encontrar. Se conosco hoje e sempre, Mestre, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, querida. Nós agradecemos, desejando você uma boa noite, tá bom? Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau. Bom, queridos, então a gente se despede depois desse banquete de luz, de esperança e de paz, que todos vocês tenham uma semana de muita paz, muita alegria. E relembrando que nós temos os cursos, a evangelização, a gente deixou no chat o endereço do nosso grupo no WhatsApp, para quem quiser mais informações e seguir a nossa programação. Então, até a próxima. Paz para todos.